Então, bom dia a todos. Bom dia a todos, pessoal. Então, vamos iniciar aqui a nossa aula, tá? A gente está com o score aqui já bem representativo aqui do nosso quantitativo de alunos. Então, a gente vai iniciar aqui a nossa aula, beleza? Eu vou colocar agora aqui no chat o slide referente à aula de hoje para que vocês possam já fazer aí o download aí, já acompanhar, beleza? Então, a gente vai desenvolver um assunto. O assunto de hoje a gente vai falar de níveis de estoque, tá, pessoal? Então, a gente vai continuar falando do processo de gestão de estoques e vamos falar especificamente de níveis de estoque, tá? E aí, a gente vai fazer aí esse barulho não é mais aqui não, deve ser de alguém aí, deve estar interferindo. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, barulho aqui, acho que. Não sei se é o áudio de alguém que está interferindo. Ah, por não é aqui não. Eu vejo aí, porque aqui eu desliguei até o ventilador. Deixa eu ver aqui se é o fone de ouvido. Bom, já fiz o que tinha para fazer aqui, não sei o que é não. Já tá barulho aí? Tá barulho, pessoal, ainda? Não, não, saiu, mano. Pessoal, vou botar aí no chat, colocar aqui para vocês o... André, é só no teu aí que tá fazendo barulho. Eu vou carregar aqui, gente, do meu computador. Vou colocar aqui o slide para vocês, tá? Eu coloquei no chat, tá, gente? Vocês vão receber no chat aí o material logo, o slide. Mandei agora no chat, viu? Depois só confirma aí se chegou aí direitinho. Chegou? Chegou. Beleza. Galera, é o seguinte. Na aula de hoje a gente vai falar agora de níveis de estoque, tá? Como eu já havia dito. Então nessa aula a gente vai ver alguns aspectos bem técnicos, né, de análise do processo de nível dos estoques, né? Então a gente vai ver inclusive a importância de se avaliar esses níveis, né? Considerando que a gente já vem desenvolvendo dentro das aulas outros métodos, né, de avaliação desses estoques. Então a gente já fez aqui análise, né, de previsão de estoques, né? Já fizemos a classificação dos estoques em A, B e C. Então tudo isso são ferramentas, né, são técnicas de gestão que a gente utiliza para poder mensurar, né, os estoques, para manter os mesmos, né, em níveis adequados, sempre buscando manter uma estrutura de estoque que seja suficiente para atender a demanda, porém não agregue tantos custos, né, para a atividade da empresa. Então, considerando qualquer atividade empresarial que tenha necessidade de ter uma manutenção de estoques,
a gente precisa, evidentemente, né, ter ali uma capacidade de mensuração. Então, a gente só consegue gerenciar aquilo que se mensura, né? E hoje, o nosso objeto principal aqui é o nível de estoque. Então, nosso objetivo é entender as oscilações que a gente pode ter nos níveis de estoque. Inclusive, a gente vai ver por que é importante a gente fazer a previsão de consumo de estoques, que é aquele outro assunto que a gente estudou, né? Onde a gente utilizou aquele método quantitativo, né? O método da média do mínimo quadrado, né? Daquela regressão linear, naquela equação da reta, para a gente poder fazer uma previsão de demanda, porque essa previsão de consumo ela é importante porque é uma das informações que a gente vai precisar para estabelecer um nível de estoque cada vez mais adequado, tá? Então, eu já coloquei o slide para vocês, eu vou projetar ele aqui na tela. Eu acho que ele não está aparecendo aí. Está aparecendo para vocês não, né, na tela? Ainda não, né? Não, tô parecendo não. Rapaz, tem um galo aí cantando, né? Na tua casa, Raimundo? Não tem nem galo. Você é do É vizinho porque eu tô aí. na fazenda. Quem é que tá fazendo? Eu? Ah. Eita. Pô, mata esse bicho aí, rapaz, com leite de coco aí pra gente comer ele mais tarde. Bora, vem. Tá todo mundo convidado. Aqui é grande, dá Ô, pra ficar distante um do outro. aí, bom demais. Um galo desse aí no leite de coco, rapaz, bom danado. Rapaz, eu não consegui não, deixa eu ver aqui, ovo. Não sei o que tá acontecendo aqui, pera aí, só um minutinho, gente. Pronto. Agora eu vou tentar projetar aqui. Ah, achei. Beleza, gente. Apareceu aí na tela o slide? Só confirmei, gente. Está ok? Sim, apareceu agora. Beleza. Então, gente, ó. Como eu estava falando, o processo de gestão de estoque, o que é importante a gente, discutir aqui, tá? Quando a gente vai falar de gestão de estoque, tem um ponto. O primeiro ponto que a gente precisa avaliar, né, dentro da estrutura, e quando a gente vai falar de gestão de estoque efetivamente, o que é que a gente precisa entender? Primeiro ponto, a gestão de estoque em si, ela vai se referir justamente às decisões, né, sobre as decisões sobre quando e quanto que a gente vai fazer essa reposição, ou seja, quando é que a gente vai ressuprir, né, todos os nossos estoques, tá? Então vamos imaginar também, por exemplo, uma empresa que está ali num processo de fabricação, né? Que aí a gente tem um grande volume de operação e a necessidade, inclusive, de ter ali uma quantidade de itens necessários para que eu possa, né, fabricar um determinado produto, né? Então eu vou ter estoques de insumo, de matéria-prima, certo? Então, quando eu falo do conceito, né, só reforçando novamente o conceito de gestão de estoque, ela se refere, né, às decisões sobre quando e quanto ressuprir, certo? Que pode acontecer via compra, né, para itens, né, comprados, ou produção, né, para itens fabricados de forma intensa, tá? Então, esse item, né, que a gente vai ressuprir, à medida que ele vai sendo consumido, né, pela demanda, se a gente observar, novamente aí é uma questão de tentarmos tanto
quanto, né, possível coordenar o consumo, certo? E suprimento de um determinado item em questão. Ou seja, a gente precisa o quê? A gente precisa definir os momentos de ressuprimento. O momento, né, em que a quantidade, né, e a quantidade que vai ser ressuprida. Então, a gente precisa entender quando é que eu vou fazer a reposição e qual é a quantidade que vai ser feita essa reposição, né? Ela vai ser ressuprida. Então, para que o estoque ele possa atender às necessidades de demanda. Então, nós temos aqui, dentro dos modelos básicos de gestão de estoque, o primeiro modelo que a gente vai avaliar é a curva dente de serra. O que é que se trata essa curva? O que é que ela apresenta aí para a gente? Vocês estão conseguindo visualizar isso lá? Tem um gráfico, né? A primeira figura aí, figura 1, tem um gráfico onde eu tenho uma variação, né? Onde eu tenho aqui, nesse primeiro ponto, eu tenho a quantidade, né? Só um minutinho. Ó, eu tenho aqui a quantidade, tá? Quantidade que eu tenho 140, tá? Então, nessa representação, né, a gente tem a movimentação de entrada e saída de um item dentro de um sistema de estoque, certo? Que está aqui representado nesse gráfico. Em que aqui nós podemos mostrar que a abscissa, no caso, né, ela é o tempo, tá? Aqui, ó, é o tempo para consumo, normalmente em meses, né? Até porque as operações elas vão ser mensuradas normalmente mensalmente, né? Então, mês a mês eu estou avaliando esses níveis. Então, tem aqui janeiro, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro até dezembro. E a ordenada do meu gráfico aqui é a quantidade de unidades, né? A quantidade de unidades desta peça em estoque no intervalo do tempo, né? Desse tempo que eu acabei de citar aqui. Então, aqui, ó, eu tenho uma quantidade, né, de 140 unidades que foram consumidas entre janeiro, né, fevereiro, março, abril, maio e junho, certo? Então tá aqui. Eu tenho aqui, né, uma quantidade de 140 unidades que foram consumidas aí dentro desses meses, né, dentro de um período de 6 meses. Então, o que é que a gente pode observar? Como se vê aí, o estoque, ele iniciou, né, como eu disse, com 140 unidades, né, ele iniciou aí com 140 unidades, ele foi sendo consumido por um determinado tempo, certo? Que nós temos aqui de janeiro a julho, certo? Ou desculpa, janeiro a junho. E esse processo de consumo, ele ocorreu até chegar a zero, certo? Então, foi que ocorreu aí. A quantidade que eu tinha desse item no meu estoque, durante esse período, ela chegou a zero. Em qual mês? Mês de junho. Então, estamos supondo, né? O que a gente pode entender? Estamos supondo aqui que este consumo, ele tenha sido igual e uniforme mensalmente. Né? Porque imediatamente que esse estoque chegou a zero, deu entrada no almoxarifado uma quantidade de 140. Ou seja, quando eu consumir essas 140 unidades durante esses 6 meses, automaticamente eu tive uma reposição nesse mês, já fazendo a reposição adequada aqui, né, do quantitativo de estoque para que eu possa consumir durante um período, né, que vai se estender, que vai de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, o que a gente pode observar? Né, que imediatamente, quando esse estoque, né, ele chegou a zero, né, onde é que ele chega a zero? Aqui, né, no mês de junho.
Então, quando ele chegou a zero, deu entrada aí no almoxarifado, uma quantidade de 140 unidades, fazendo aí com que ele retornasse à posição anterior, e este ciclo ele sempre será repetitivo e constante. Então, ele só pode ser repetitivo e constante conforme o gráfico, né, aí da figura 1, da curva dente de serra. Ele só pode ser repetitivo e constante se... O que é que a gente pode observar? Eu só posso ter uma situação como essa, né, de não ter aí, de sempre manter, né, um consumo, né, de 140 unidades durante 6 meses. Então, eu já sei que exatamente durante 6 meses eu vou ali consumir, né, somente 140 unidades desse item. Então, eu só posso considerar uma movimentação como essa, esse ciclo, ele sempre será repetitivo e constante se não existir alteração de consumo durante o tempo, ou seja, durante 6 meses, vai ter semestres que eu só vou consumir 120, vai ter semestres que eu vou consumir 140, 145. Então, eu só posso considerar uma análise como essa se eu tiver, né, não existir alteração, não existirem também falhas, né, administrativas que provoquem uma falha ao solicitar a compra. Então, o departamento de compra ele tem que solicitar, né, de forma precisa para que eu tenha essa reposição aqui, né, no momento onde o item ele chegar a zero. Então, eu tenho que ter essa efetividade. E outro ponto também que eu estou considerando é o quê? Que o fornecedor nunca atrase, certo? Então, para ter um cenário como esse, né, esse ciclo ele só será repetitivo e constante se não existir alteração, né, de consumo durante o tempo, se não existirem falhas, tá? Se não existirem falhas administrativas que provoquem, né, efetivamente uma falha ao solicitar a compra, que o fornecedor da peça, desse item específico, ele nunca atrase sua entrega e nenhuma entrega do fornecedor for rejeitada pelo controle de qualidade, né? Considerando que seja uma fábrica. Então, chegou, então, todos os itens eles estão de acordo com os padrões de qualidade da empresa, tá? Então, dentro desse tipo de cenário, né, considerando aí essas variáveis que eu acabei de citar, a gente tem como ter aí um estoque, né, nessa representação da curva dente de serra, né? Então, como eu disse aí, então não existirem alterações, não existirem falhas administrativas, o fornecedor não atrasar a entrega do produto e nenhuma entrega do fornecedor for rejeitada pelo controle de qualidade. Na prática, né? Na prática, o que é que a gente pode encontrar? A gente sabe que na prática, a prática ela mostra que nós temos aí algumas premissas, né, que a gente precisa avaliar, tá bom? Então, por Professor, exemplo, fale, meu filho. a imagem aqui está no primeiro slide, está congelada, esse gráfico não aparece. Pô, o problema é aí no seu, macho. Eu estou falando com os meninos aqui também, está do mesmo jeito, está Não, congelado. professor, o meu também tá. O meu Tá no também primeiro tá. gráfico. Uhum. Por que vocês ficam calados, seus Não, eu cabeças? Eita, estava que o jeito perguntando tá ao menino aqui, aqui, eu pensava que era só no meu, mas no meu também estava. Então, estamos aqui, ó, no primeiro gráfico. Isso, agora Eu sim. estava explicando agora há pouco. Certo. Segundo gráfico. Segundo gráfico. Tá aparecendo? Sim. Pronto. Beleza. É porque eu acho que quando eu amplio a tela, ele não passa. Deixa eu ver bem aqui, deixa eu testar. Tá mudando aí o gráfico? Tá, Tá no mudando? quarto. Tá no quarto slide aí. E aí, agora, Ó, tá passando? Eu tô mexendo ele aqui para perguntar para vocês se tá alterando aí na tela. Passa aí para ver. Tô passando, faz a hora. Tá congelado. Não, tá ele tá congelado. congelando aqui.
Então vamos lá, descongela. Agora voltou. Ah, agora sim. Beleza, tranquilo. Não, era só para entender aqui o processo. É porque quando eu dou um F5 no slide aqui para ampliar a tela, aí ele congela aí para vocês. Aí eu fico passando. Então eu vou deixar ele do jeito que está aqui para vocês acompanharem. Tá, mas assim, o que eu falei, acho que ficou bem claro, não ficou? A respeito do primeiro gráfico, da primeira figura. Alguma dúvida sobre essa figura aqui? Aí, por favor. Pois vamos lá. O que é que eu estou mostrando aqui nessa figura? Nessa curva dentro de serra. Vocês estão vendo aí um gráfico que tem duas variáveis aí. Quantidade e tempo. Então, o que é que a gente está mostrando aqui? Que 140 unidades elas foram consumidas em quantos meses? 6 meses. É possível visualizar isso? Aqui, ó. O que é que a gente pode entender aqui, ó? Que eu tinha 140 unidades aqui, que elas foram consumidas até o mês de junho, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. 140 é a quantidade. Fale, meu filho. Tá todo escuro aí. Agora sim. Cara, Mexa aí com a seta. Olha aí. Não mexe, a seta tá já tudo escuro agora. Aparece só a seta. Uhum. E agora? Agora sim. Certo, então vamos lá. Tu tem aqui 140 unidades, certo? Então essas 140 unidades, elas serão consumidas durante o período de 6 meses. O que é que eu estou tentando explicar aqui e que você tá pedindo aí para eu repetir? Então vou tentar ser mais objetivo. No gráfico, tu está tendo aí um processo de consumo e reposição. Então o que é que eu estou considerando aí? Que eu tive um consumo de 140 unidades de um determinado item durante um período de 6 meses. Então aqui, ó, onde é que fecha? Aqui. Mexi a seta aí, agora visualiza. Essas 140 unidades, elas foram consumidas durante janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Quando chega em junho, o que é que vai acontecer com ela aí? O que é que vai acontecer com esse item? Ele acabou, ele zerou. E automaticamente é feita uma reposição. De quantas unidades? Estou lhe perguntando, quantas unidades que vai ser feita a reposição aí nesse exato momento? E aí? Estou lhe perguntando, macho. Para você que está com dúvida. É o 140? Exatamente. Então, o que é que essa curva está mostrando? Que aqui, a cada 6 meses, eu faço uma reposição da quantidade que será consumido para os próximos 6 meses, de acordo com o consumo que eu tive no período anterior. Ou seja, de janeiro a junho, eu consumi quantas unidades? 140, não é isso? Isso. Então, quando dá em junho, quando zera, eu faço uma reposição da mesma quantidade de unidades. É possível manter um cenário como esse de forma fixa? Bom, a gente só consegue manter isso de forma repetitiva e constante, e aí a gente vai analisar esse outro slide que diz o seguinte: o que é que vai acontecer? Primeiro, se não existir alterações no consumo, ou seja, se em 6 meses eu consumir só 120, e se no outro mês seguinte eu consumir 160 unidades desse item, o que é que vai acontecer? Eu vou ter alterações no consumo desse item no meu estoque. Concorda comigo? Então, tem como eu manter, por exemplo, esse gráfico que eu acabei de apresentar, ele tem como se manter fixo
Bom, eu só consigo manter um determinado item do meu estoque nesse processo de consumo e reposição. No momento onde ele chega a zero, eu só consigo manter esse tipo de gestão de estoque, fazer a reposição somente quando esse item zerar no meu estoque, se eu não tiver nenhuma alteração de consumo, se não existir nenhuma falha administrativa, né, na hora de solicitar a compra, se o fornecedor também não entregar o produto, porque imagina aqui, ó, vamos voltar para esse gráfico. Voltei aqui para o gráfico dentro de serra. Imagina, você consome, né, durante aqui, como vocês estão vendo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Quando chega em junho, está zerado. Vejam que no gráfico aqui eu mostro que eu estou tendo a reposição. No momento em que esse item, a quantidade desse item chega a zero. Se o fornecedor atrasar quando chegar aqui, o que é que vai acontecer? Vai faltar. Então, o que é que vai acontecer aqui, meu amigo? Dificilmente eu vou conseguir ter o item disponível para o meu processo produtivo. Eu vou comprometer o meu processo de produção, considerando que esse item seja um item importante no meu processo produtivo de fabricação. Então, para manter uma logística, né, de estoque como essa, ou seja, de fazer a reposição somente quando um determinado item do meu estoque chegar a zero, ou seja, eu só vou fazer a reposição dele quando ele zerar, esse ciclo ele só se torna repetitivo e constante. Como assim repetitivo e constante? Observe, ó, consumiu 140 unidades em 6 meses, reposição. Depois, consumo por mais 6 meses, o que é que vai acontecer bem aqui em dezembro? Por exemplo, se eu for chegar aqui em dezembro, o que é que vai acontecer aqui em dezembro? Eu já vou ter aqui, ó. Eu vou ter outra linha aqui, ó. Na hora que chegar aqui em dezembro, que ele zerar Professor, novamente, fale. mas se meu consumo foi 140 no mês de até junho, Uhum. se for, eu não preciso aumentar a quantidade, não. Por que, minha filha? Porque no caso, professor, e se precisar de alguma coisa a mais? Como assim? Eu, Seja mais específico. no caso, professor, se eu consumir assim, vamos pensar se a minha demanda for maior Então, na quantidade, é isso que eu tô tentando explicar. Observe, porque no caso, o senhor sabe que observe, dezembro, por exemplo, tá? observe, observe. O que é que eu estou dizendo? Ó, observe. Esse ciclo, ele sempre será repetitivo e constante. Vamos lá. Se não existir alteração de consumo, que é o que você acabou de falar. Entendeu, Elo? Se não existir alteração de consumo, a partir do momento que você me diz, professor, mas vai ter meses como dezembro, por exemplo, que eu posso ter uma demanda maior, final de ano, dependendo do tipo de produto, né? Concorda? Agora sim eu entendi. Tá entendendo que eu estou tentando mostrar para vocês que essa curva de serra, ou seja, esse ciclo repetitivo e constante, ele sempre irá acontecer se eu não tiver, ou seja, se não existir alteração de consumo, se não existir alteração na demanda, se não tiver nenhuma falha administrativa, ou seja, que naquele momento onde o estoque for zerar, já tem ali toda a ação administrativa para solicitar a compra, para ter aquela reposição naquele exato momento onde ocorrer o consumo total. O fornecedor também não atrasar a entrega do produto. Se tratando do Brasil, dificilmente a gente consegue, né, ter essa efetividade do processo de fornecimento. A gente tem uma dependência de uma estrutura de modal rodoviário, certo? E se nenhuma entrega do fornecedor ela for rejeitada, porque já vamos supor que eu faça a reposição das 140 unidades. Só que aí no dia que chega, o controle de qualidade diz que daquelas 140 unidades, 50% vieram fora do padrão de qualidade aceito pela empresa. Aí eu já vou ter que mandar para o fornecedor devolver metade daquilo que eu comprei. Já vai alterar o meu gráfico. Entendido?
Pedido, Elu. Elu. Quero só confirmação, Elu. Estou falando contigo. Entendi. Pode deixar. Entendeu? Entendi. Entendeu? Então, assim, Agora. o que tu falaste tem a ver, que é o que a gente vai discutir aqui na frente. Porém, o que é que eu quero mostrar para vocês? Que quando eu falar de curva dente de serra, eu estou falando de um ciclo constante, que só irá ocorrer, será sempre repetitivo e constante, se eu tiver essas 4 variáveis aqui, ó, né? Se eu considerar esses 4 elementos aí, né? Só é possível assim. Então, na prática, aí vamos lá. Na prática, o que a gente pode encontrar? Então, o que a gente pode observar aqui? Essas 4 situações, né, que eu coloquei aqui para vocês anteriormente, né, de não existir consumo, né, de não existir alteração de consumo. Então, vamos lá, a Cristiane ela compra e vende mercadoria. Será que todo mês a Cristiane ela vai vender a quantidade exata daquela mercadoria ou ela vai ter alterações? Normalmente, o que é que a gente encontra na prática? Alterações, não é isso, Elu? Por isso que você viu o gráfico e diz, professor, aquele gráfico ali, Dependendo. eu posso ter alterações. No caso, isso. Porque no caso, o senhor falou assim, tem que ser constante, entendeu? Oi? Oi, diga. Porque no caso, o senhor falou assim, professor, que tem que ser constante. No caso, que seria um padrão, né? O certo. Mas só que a gente também... não é certo. Não é o certo. Você não entendeu Não. direito. Eu Eu estou tô falando- falando que essa representação de dente de serra, ela é repetitiva e constante. Não é que ela seja a certa a ser utilizada. Até porque a gente sabe que existem variações. Tem um negócio miando aí. Tem um negócio miando aí, macho. Fala aí, Elo, que eu não escutei nada aí. Não, professor, ele é complicado, mas dá para fazer sim. Entendi, mais ou menos. Porque é a questão da variação, né? Porque a gente tem que saber em relação ao mês. Por exemplo, se dezembro a minha demanda for maior, também tenho que saber quanto é que eu vou aumentar, porque não adianta também eu fechar os olhos e colocar algo absurdo. Ser totalmente exagerado. Exagerado. Aí tu vai levar teu custo, né? Isso, realmente. Teu custo de estoque vai ficar também lá em cima, se tu comprar em grande quantidade. Então, observe o seguinte, que observe que nesse gráfico anterior, a gente vai ter ali uma situação bem atípica, né? Ou seja, que na prática, dificilmente a gente consegue manter, porque seria, observe aqui, Elo, isso aqui é um tipo de situação que ela pode ser feita se eu tiver, por exemplo, um consumo constante, certo? Dentro de um mesmo período. Então, eu tenho como arriscar, né? Eu tenho como manter um nível de estoque zerado, ou seja, eu posso fazer uma reposição no momento em que esse estoque chega a zero. Agora, é um risco? É um risco. Por quê? Vamos supor que ocorra alguma dessas questões aqui. Vamos supor que o fornecedor atrasou. Então, eu não tenho aqui, se a gente for olhar no gráfico, eu não tenho nenhum estoque de segurança. Não é verdade? Ou seja, se chegar em junho e o meu fornecedor não tiver feito a entrega para que seja feita essa reposição, o que é que vai acontecer? Vai faltar o item. E se falta o item, eu vou comprometer o meu processo produtivo, eu deixo de comercializar uma mercadoria, eu deixo de atender minha demanda. Se eu não atendo a minha demanda, o que é que eu vou ter de problema aí?
Qual o problema que eu vou ter? Insatisfação do cliente. Aí miou de novo. Então, gente, é exatamente isso que eu quero que vocês analisem, tá? Que essa, né, representação de entrada e saída de um item dentro de um sistema de estoque que está sendo feito aqui por esse gráfico, né, para um consumo de um determinado período de meses, e no gráfico a gente pode ver que é um consumo de 6 meses, né, ou seja, esse ciclo sempre vai ocorrer de forma repetitiva e constante se não existir nenhuma alteração no consumo, que é o que a Elu está falando, né? Essa questão da alteração da demanda, de não existirem falhas administrativas e que o fornecedor não atrase a entrega e nenhuma entrega do fornecedor for rejeitada pelo controle de qualidade. Agora, vamos lá. Aí vamos chegar num ponto que é bem interessante. Quando chega na prática? Bom, na prática, gente, a gente pode observar, a prática ela mostra para a gente alguns pontos. O que é que a prática nos diz? O que é que a prática pode nos falar a respeito do processo de gestão de estoque? Bom, um ponto que é importante a gente observar, que na nossa prática de gestão, né, nas empresas que trabalham com níveis de estoque, ou mercadorias que são estocadas para serem comercializadas, ou estoques de itens que serão utilizados, né, para um processo produtivo. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de consumo de matéria-prima, o consumo de matéria-prima, gente, normalmente, eles vão ser o quê? Eles serão, como a Elu disse, variáveis. Não é verdade, Elu? Por exemplo, se é uma fábrica que trabalha com, vamos lá, deixa eu ver aqui, um determinado segmento, deixa eu ver, de vestuário, né? Vamos supor que é uma indústria de confecção. Então, o que é que vai acontecer, como a Elo disse? Professor, mas lá no período de dezembro, eu não vou ter uma demanda maior devido ao período de final de ano, né? As lojas acabam vendendo mais, então essa fábrica ela vai produzir mais para atender essa demanda, certo? Concordam comigo? Com certeza. Então, o que é que vai acontecer? O consumo de matéria-prima, normalmente eles são variáveis que não podemos ali simplesmente confiar, certo? Demais nos prazos, né? A gente também não pode confiar 100% no prazo dos fornecedores, pois existem falhas de operação que podem acontecer e sempre existirá um risco de alguma remessa, né, de algum material que seja rejeitado de forma parcial, tá bom? Parcial ou tal, né? A gente pode ter algum problema e isso pode alterar todo o nosso ciclo, né? E aí o que é que a gente tem aqui? Né? O consumo de matéria-prima, eles normalmente são variáveis e nem sempre os fornecedores eles vão cumprir esse prazo, pois existem falhas na operação, né? E há sempre o risco de alguma remessa de material ser rejeitada totalmente ou parcialmente. Aí eu vou ampliar aqui, esse gráfico, porque observe, se ocorrer alguma dessas falhas, Elu, ou se eu tiver alguma alteração da minha demanda. Então, vamos lá. Vamos supor que, em vez de consumir 140 unidades em junho, eu tive uma demanda de consumo de 180. O que é que vai acontecer aqui? Quando chegar em junho, que eu consumir 140, eu vou deixar de atender mais 40 unidades. Eu vou precisar de mais 40 unidades para poder atender minha demanda de forma efetiva durante esses 6 meses. Então, o que é que vai acontecer aqui? Especificamente, se eu falar de atraso, né? Por exemplo, falando de atraso do fornecedor, que é uma das variáveis que podem gerar interferência direta ou qualquer outra falha. Quando chegar em junho, que o meu estoque chega a zero, e que eu preciso fazer aqui
essa reposição, né, como vocês viram aqui, né, a reposição que eu preciso fazer aqui, eu não vou ter o item. Vamos supor que esse item, pelo motivo de entrega, só chega em setembro. Então, eu vou ficar de junho a julho, agosto, setembro, sem o item e posso comprometer de forma agressiva todo o meu processo de produção. E aí, eu tenho uma escolha. Ah, professor, então vamos comprar em grande quantidade para não deixar faltar. Aí entra num ponto que a Elo colocou aqui e que eu sempre falo para vocês, a importância de se ter o quê? Níveis de estoque adequados, níveis de estoque que possam atender a demanda e que não gere um custo alto para a empresa. Então, o que é que a gente vai entender? Se a gente voltar à figura 1, aquela primeira figura, se a gente observar lá na figura 1, se a gente determinar um ponto, né, se determinássemos ali um ponto e, em consequência, né, uma quantidade que ficasse de reserva, justamente para suportar os atrasos de entrega, as rejeições ou até mesmo as alterações do consumo, né, que é a alteração da demanda, que a gente, né, conforme demanda, a gente pode ter ali uma alteração no consumo desses estoques. Então, a probabilidade do estoque ir a zero, né, a probabilidade de o estoque ir a zero, e assim não atender a produção ou não ao requisitante será bem menor. Por quê? O que é que a gente vai observar? Antes disso, vamos voltar aqui para esse gráfico. O que é que acontece aqui nesse gráfico? A gente tem a mesma figura, né? O gráfico aqui, dente de serra, né? Com um ciclo aqui, né? de reposição. Só que nesse ciclo a gente tem o quê? Um atraso. Né? Se a gente observar, a gente pode verificar por essa linha aqui pontilhada que durante os meses de julho, agosto e setembro, certo? O estoque esteve a zero e deixou de atender uma quantidade de quantas peças? Quem poderia me dizer, por exemplo, se eu for avaliar aqui o consumo que eu estou tendo, 80. 80. 80. Exatamente. 80, porque eu tenho julho, 140 foram em quantos períodos? 6 meses. Se eu botar aqui mais julho, agosto e setembro, eu vou ter aqui, vou ter aqui uma quantidade de 80 peças, né, que seriam consumidas. Né? Quem foi que disse 80? Foi o Raimundinho? Raimundinho, meu filho, foi você que falou 80? Cleide, professor. 80, né? Cleiton. Foi o Cleiton. Isso aí, Cleiton. Beleza, Cleitinho. É isso aí, meu filho. 80. Então, o que é que vai acontecer aqui? Vamos pegar o que a Elo perguntou lá no início da aula. O que a Elo perguntou faz total sentido aqui, Professor, do jeito que ela perguntou, professor, sim, não estou entendendo, mas se a alteração da demanda... Professor, isso é maldade, né? Então vamos lá, Elo, analise aqui, analise comigo. Vamos pegar a tua pergunta, Elo, que ela tem muita importância aqui na análise. Porque é o seguinte, se eu tiver uma alteração de consumo, professor, se eu tiver, vamos supor que nesse período aqui, né, de junho ou anterior a junho, maio, eu tive ali um consumo maior do que esperado. E quando chegou aqui, né, em junho, meu estoque zerou, né? Eu não tive a reposição, vamos supor que o fornecedor atrasou, e aí eu tenho nessa linha pontilhada aqui abaixo, né, um atraso referente. Então, nesse sistema que eu observo aqui,
que a gente pode observar? Que eu deixei, né, durante os meses de julho, agosto e setembro, o estoque esteve zerado e deixei de atender uma demanda em uma quantidade de 80 peças. Isso compromete totalmente a minha operação. Aí a gente vem aqui para outra representação gráfica, que é o dente de serra utilizando o quê? O estoque mínimo. Então, quando eu passo a utilizar esse estoque mínimo, então o que é que a gente observa? Ó? Nessa representação gráfica aqui, ó. Eu tenho 140 unidades, então meu estoque, né, ele inicia com 140 unidades, será consumido, certo? Será consumido uma quantidade até chegar aonde? Observe que a reposição dele vai ser feita quando? Quando chegar a quando? A 20 unidades, ou seja, de 140 unidades que eu tenho, então vamos observar o seguinte, ó. Se a gente observar, eu vou voltar aqui para a figura 2 de novo, que ela dá para a gente ter uma análise bem direita, assim, bem objetiva do que a gente vai fazer agora. Ó. Se a gente voltar para a figura 2, essa figura que é o dente de serra com ruptura, certo? Se determinássemos aí um ponto, se a gente determinar um ponto em que a quantidade, né, que ficasse de reserva para suportar possíveis atrasos, entregas, certo? Alterações do consumo, o que é que vai acontecer? Antes do estoque ir a zero, antes do estoque chegar a zero, então o que é que eu vou fazer? Antes desse estoque zerar, eu já vou fazer uma reposição. Então, para entender aí, né, um processo como esse, como é que isso seria feito? Aí a gente vai aqui para a figura 3, certo? O risco de não atender a produção, de não atender a minha demanda, ele se torna bem menor quando eu estabeleço um estoque mínimo. Então, nessa figura 3, ó, o que é que a gente pode observar? Nesse caso, o estoque que se iniciaria com 140 unidades, ele seria consumido e quando chegasse a 20 unidades, certo? Seria reposto 120 unidades, retornando assim as 140 unidades, certo? Iniciais. Então, o que é que a gente pode observar? Que a quantidade de peças, né, essas 20 unidades aqui, ó, onde o estoque, onde é feita, nesse momento onde é feita a reposição, então a quantidade de 20 peças, elas vão servir como segurança, né? Elas vão servir como segurança para as eventualidades que porventura, certo, podem acontecer durante um período de prazo de entrega do material. Então, o que é que a gente pode também aqui analisar? Que é fácil, gente, é fácil verificar aqui, nesse caso específico, que este estoque, né, esse estoque de 20 peças, ele será um estoque morto, certo? Entre aspas, tá? Ele vai existir aí simplesmente para enfrentar essas eventualidades que a gente já citou anteriormente, né? Quais são essas eventualidades? Alteração no consumo, atraso do fornecedor, certo? Então, essas 20 unidades aqui, elas ficam sempre de reserva. Professor, aí pode vir uma pergunta, professor, mas aí, vamos lá. Se eu deixar sempre 20 unidades fixas para servir de reserva, isso pode gerar um problema? Vamos supor que é um produto que tem aí prazo de validade, né? Então, eu não posso simplesmente deixar eles aqui também armazenados só como segurança. Vai ter um momento que eu vou ter que dar saída para eles. Aí a gente vai utilizar a prática seguinte. Eu vou deixar como 20 sempre
aqueles produtos que estão chegando, né? Aquilo que for chegando, no caso de produtos perecíveis. O que for chegando, eu já destino uma parte para a segurança e aquela parte mais velha que estava de segurança eu jogo para a saída da demanda. Sempre botando, fazendo aquela... É o primeiro que vence, né? O primeiro que vai vencer é o primeiro que vai sair dos meus lotes, né? De produtos, de itens que eu tenho no meu estoque. Então, o que é que a gente pode observar? Que a figura dente de serra, utilizando um estoque mínimo, então o que é que a gente pode observar? Que é fácil verificar nesse gráfico específico que esse estoque de 20 unidades, essas 20 unidades aqui, ela será um estoque, né, mínimo, ou um estoque morto, que existirá simplesmente para enfrentar as eventualidades, que a gente já citou aqui. Quais eventualidades, professor? Bom, não existir alteração, né, de consumo, não existir falhas administrativas, tá bom? O fornecedor não atrasar a entrega do produto. Então, o que é que a gente precisa ter aqui nesse caso específico? A gente deve ter aí bastante critério e bom senso ao dimensionar o estoque de segurança. Nunca deverá ser esquecido que ele representa o quê? Capital inoperante. Porque se eu sempre deixar um volume de estoque simplesmente parado, somente para ser utilizado como uma margem de segurança, isso pode também, né, gerar aí um comprometimento. Então, não dá para também deixar uma quantidade muito significativa de estoque dentro da margem de segurança. Porque se eu deixar ele sempre na margem de segurança, é como se mensalmente eu tivesse o quê? Um capital empatado, né? Inoperante. Porque sempre eu vou estar... Né? Então, na hora de definir essa quantidade mínima, eu tenho que entender efetivamente a minha gestão de estoque. E aí, ó, como é que a gente pode entender isso? Né? Para a gente poder determinar de uma forma mais técnica, de uma forma mais objetiva. Aí a gente vai falar o quê? Do tempo de reposição. Então, gente, ó, para poder definir o estoque mínimo, né? Para a gente calcular, inclusive, o estoque mínimo, inclusive a gente vai trabalhar isso na nossa segunda parte da aula, que é na aula da próxima semana, que a gente vai focar na mensuração do estoque mínimo. A gente vai utilizar alguns cálculos, né, para mensurar o estoque mínimo, mas outro ponto importante, antes de mensurarmos o estoque mínimo, é a gente avaliar o tempo de reposição, ou seja, o meu ponto de pedido. O que é o ponto de pedido, Elu? Se eu for voltar aqui, Raimundinho, meu filho, tá ligado, Raimundinho? Estão ouvindo? Então vamos lá. Então vamos lá. Cleitinho, meu filho, Cleitinho, tá ligado aí, Cleitinho? Beleza, professor. Então vamos lá, voltando para cá. Ó, se eu perguntar aqui, onde é que está sendo o meu ponto de pedido aqui nesse gráfico? O meu PT, meu ponto de pedido, ele está sendo feito, eu estou fazendo o meu ponto de pedido quando ele chega a zero, ou é um ponto onde eu vou fazer antes de chegar a zero, ou no caso, eu estou pedindo junto ao fornecedor quando o estoque chega a 20 unidades ou antes disso? Então vamos lá. Quando chega a 20. Ó, quando chega a 20, já é feita a reposição. Então, meu ponto de pedido, ele tem que ser um pouco antes. Vamos supor, olha só, Raimundinho. Vamos supor que o meu fornecedor, ele leve 30 dias, certo? Meu tempo de reposição, ele é de 30 dias. Então, meu amigo, quando chegar aqui, né? Quando chegar aqui em abril, eu já vou solicitar para o fornecedor.
as 120 unidades. Por quê? Porque quando chegar em maio, eu já chego no meu estoque mínimo. E automaticamente já é feita a reposição. Então vamos lá. Vamos tentar deixar isso mais claro no próximo gráfico. Mas antes de analisar o próximo gráfico, o que é que a gente precisa entender? Professor, o tempo de reposição. O que é que está envolvido no tempo de reposição? Então vamos lá. O ponto de pedido. Uma das informações básicas, né, para se calcular, né, todo o estoque mínimo é o tempo de reposição. Isto é, o tempo gasto desde a verificação do que o estoque precisa ser reposto até a chegada efetiva do material no almoxarifado da empresa. Não é o tempo de transporte, não. Na verdade, o ponto de pedido, esse tempo de reposição, ele vai ser dimensionado a partir de 3 partes, que vocês podem ver aí. Primeiro, a emissão do pedido, tempo que leva desde a emissão do pedido de compra até ele chegar ao fornecedor. Então, vamos supor, eu faço um pedido hoje. Então, vamos lá, vamos imaginar aqui que tem uma indústria, né? A Marcos Frota Tabajaras Limitada, onde a Elo é a responsável pelo departamento de compra. Como são os volumes... Salário de 3 mil, Elo. 3 mil reais por mês. Certo? 3 mil. Tá bom? Para começar, inicial. Ok. Aí, vamos lá. A Elo, ela é responsável pelo departamento de compra. Para ela poder fechar o pedido, para ela emitir o pedido, ela leva, vamos supor, em torno de um dia para fechar. Ou seja, desde a emissão do pedido de compra até ele chegar no fornecedor, isso leva um dia. Já foi um dia. A preparação do pedido, ou seja, o tempo que leva o fornecedor, vamos supor que o fornecedor seja a Cristiele. O tempo que ela leva, né, para fabricar o produto, separar os produtos, emitir o faturamento e deixá-los em condições de serem transportados, isso vamos supor que isso leva aí uns 5 dias. Já foram quantos dias? 6. Certo? 6 dias. E vamos supor que o tempo de transporte, ou seja, o tempo que leva da saída lá da Cristiele, que é a fornecedora, até o recebimento dos materiais encomendados lá na loja da Elo, ou seja, para ela receber aonde? Um almoxarifado dela. Vai levar mais 24 dias. Quantos dias foram aí? 30. Um dia para emitir o pedido, certo? Mais 5 dias aí para a preparação do pedido, mais 24 dias de transporte da loja da Cristiele, né, que é a fornecedora, até o almoxarifado da loja da Elo. Foram 30 dias. Isso é o quê? O tempo de reposição. Aí a gente vai entender agora aqui, ó. Aí a gente vai ver uma representação dente de serra, considerando todas as variáveis que foram indagadas pela Elo lá no início da aula, né, professor? Mas a demanda vai alterar? Vai, Elo. É? Oh, por favor, falo assim, eu sou normal. Não, é que eu exagero. Cadê a Silvelina, gente? Silvelina tá aqui, tá? Cadê, Lô? Silvelina, ela tá aí acordada? Ela tá contigo? Silêncio. Fiz uma pergunta difícil, ela. Silvelina, apareça. Então vamos lá, gente, ó. Então vamos dar continuidade aqui. Olha só, gente. Nós chegamos aqui num ponto crucial de todos os questionamentos, de todas as indagações que foram feitas, a gente consegue entender toda essa logística, toda essa movimentação que pode ser feita dentro do nosso estoque aqui na figura 4. Né? Então, a gente tem, né, como eu coloquei, o tempo de emissão do pedido, nós temos o tempo de preparação do pedido e o tempo de transporte, certo? Então, isso são informações que vão ser importantes na hora de avaliar quando
quando e a quantidade que deve ser solicitada no meu ponto de pedido. Então, nessa figura aí, nós temos o estoque máximo, né? Então, vamos lá. Quanto é o estoque máximo? Vem aqui, ó. 100 e... O estoque máximo é quanto, gente? Aqui, né? Onde eu botei a setinha amarela aí. 140, né? 140, beleza? 140 unidades, beleza? Ok? Então, 140 unidades. Aí eu vou colocar outra seta aqui. Aqui representa o quê? Nesse ponto aqui, nesse eixo aqui. Aqui, ó. Quando ele chega nesse ponto aí, eu cheguei... Quanto é que eu tenho de estoque mínimo aí? De 140 20. eu já consumi. É, exatamente. Eu consumi 120, aqui tem 20, que é o meu estoque de segurança, certo? E o PP representa o quê? É o ponto de pedido. Então vamos lá, vamos para as seguintes observações aqui. Primeiro ponto. Quando o estoque ele atinge o ponto de pedido, onde é o ponto de pedido? 20. Não, o ponto de pedido é o estoque mínimo. É o 30. Ou É o 30. 20 é o estoque mínimo. O ponto de pedido é aqui, ó. Nesse ponto. Aqui, ó. Tá aparecendo aí a seta? Agora sim. Então vamos lá. Quando o estoque ele atinge o ponto de pedido, é quando o item necessita de um novo ressuprimento, certo? Então esse estoque de 20 unidades será considerado o estoque morto, certo? O estoque de segurança. Então, para o cálculo, né, para a gente fazer o cálculo do estoque disponível, o que é que a gente deve considerar? O estoque existente, fornecimentos em atraso, fornecimentos não entregues, mas ainda dentro do prazo. Só que isso a gente vai mensurar lá na frente, tá? O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, antes da gente mensurar a quantidade do meu estoque mínimo, a gente precisa logo aqui avaliar como a gente vai fazer, né, o cálculo desse, né, ponto de pedido e como a gente pode calcular o estoque disponível. Então vamos lá. Ó. O estoque existente, ou seja, o estoque físico, nós temos aqui duas variáveis que a gente precisa avaliar aqui, ó. Os fornecimentos em atraso, o fornecimento não entregue, mas ainda dentro do prazo. Então, esse estoque disponível normalmente é chamado de estoque virtual, que vai ser, o que é o estoque virtual? É o estoque físico mais saldo de fornecimento. Então, algumas empresas que possuem aí controle de qualidade de recebimento, elas também incluem o estoque em inspeção no estoque virtual. Ou seja, o que é o estoque virtual? Porque ele não é ainda o estoque efetivo do que eu tenho. Ele vai ser o estoque físico que eu tenho na empresa, o saldo, né, de fornecimento, daquilo que vai ser fornecido, né, mais o valor do que está em inspeção. Então, o que é que a gente pode observar? Que na hora de mensurar o ponto de pedido, aí a gente vai focar aqui, ó, e aí vai ficar bem mais claro, devemos fazer uma nova reposição do estoque quando o estoque virtual estiver abaixo ou igual à quantidade pré-determinada, como adequado, que é o ponto de ressuprimento ou ponto de pedido. Então vamos lá. O que é o estoque virtual? É esse intervalo aí que eu tenho, né, do que vai ser fornecido, do que efetivamente eu tenho ainda em estoque, né, do que ainda vai ser analisado pelo setor de controle de qualidade. Então, o ponto de pedido, né, para a gente poder mensurar ele, o que é que a gente vai considerar aí? Observe. Ele vai ser, observe aqui a forma, PP é igual
ao consumo vezes TR, que é o tempo de reposição, mais o estoque mínimo. Então, PP, meu ponto de pedido, ele vai ser igual o consumo médio mensal vezes o tempo de reposição mais o estoque mínimo. O que a gente precisa encontrar? Então, gente, ó, fixa aí na fórmula que a gente vai já fazer uma prática para que vocês possam mensurar o ponto de pedido, tá? Então, ó, por exemplo, ponto de pedido. O que a gente precisa mensurar para o ponto de pedido? Ó? Quem lembra que em aulas anteriores nós fizemos ali um consumo médio mensal, né? Que a gente utilizou o quê? Uma previsão de consumo, onde a gente, né, fez ali, por exemplo, uma média de estoque, certo? Que eu vou consumir mês a mês. Que a gente utilizou, um dos métodos de avaliação dos estoques foram o quê? Né, métodos quantitativos, dentre eles a média aritmética, né, onde a gente pega o consumo que eu tive dos meus estoques referente a períodos anteriores, a fim que haja um grau de confiabilidade razoável. Essa média ela pode ser obtida pelo consumo dos últimos 6 meses. Então, por exemplo, esse consumo que eu vou jogar aqui na fórmula, ou seja, ó, o meu ponto de pedido ele é igual a C, que é o consumo, observe aqui, ó, C, consumo médio mensal, vezes o tempo de reposição mais o estoque mínimo. Então, esse consumo médio mensal é a quantidade média, né, de retiradas mensais do meu estoque. A fim de que haja aí um grau de confiabilidade, a gente sempre utiliza ali o que eu consumi dos estoques nos últimos 6 meses. Acontece que aqui nós estamos sugerindo que seja feita uma média, né? Ou seja, eu pego ali o consumo que eu tive dos meus estoques durante 6 meses e divido pelo número de períodos. O que é que vai acontecer se eu tiver nesses últimos 6 meses uma oscilação da demanda? Talvez a minha média, né, ou seja, o meu consumo médio mensal, ele possa ter interferência. Por isso que é importante a gente sempre fazer o quê? Uma média de consumo também pode ser feita utilizando todos aqueles métodos de previsão de consumo de estoque. Porque ali também acaba representando para a gente uma média do que eu consumi do estoque mensal, certo? Considerando o consumo de meses anteriores. Então eu posso utilizar uma média aritmética, eu posso inclusive utilizar o meu consumo médio mensal com base, né? Com base, né, numa média também ponderada, né, uma método da média ponderada. Então, ó, como é que a gente vai observar? O meu ponto de pedido vai ser o consumo médio mensal. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o consumo dos últimos 6 meses e dividir pelo número de períodos. Aí eu tenho o consumo médio. Vou multiplicar isso pelo tempo de reposição. Quanto é o tempo de reposição? Vamos supor que o tempo de reposição do meu fornecedor é 30 dias. E vou somar isso mais o estoque mínimo. Vamos supor que eu determinei um estoque mínimo de 20 unidades, né? Por exemplo, se a gente for olhar aqui no gráfico, no exemplo que a gente está utilizando, o tempo de reposição, ou quer dizer, o estoque mínimo é de quanto que a gente determinou aí? De 20 unidades, certo? Então, a gente pode jogar a fórmula. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos praticar. Ó, então, vamos analisar. Vamos tentar aplicar a fórmula do ponto de pedido nessa situação. Uma peça é consumida a uma razão de 30 por mês. Então, o consumo médio aí, né, dessa peça é de 30 por mês. O seu tempo de reposição é de 2 meses. Então, tempo de reposição é 2 meses.
Qual será o ponto de pedido, uma vez que o estoque mínimo deve ser de um mês de consumo? E aí, como é que vocês poderiam calcular isso? É só jogar a fórmula que eu acabei de passar. O que é que eu estou querendo saber aí na situação? Eu quero saber o ponto de pedido. Tentem responder aí. Vai dar quantas peças aí? O ponto de pedido é quanto? Deu quanto, Cleitinho? 90 e deu 90. 90 Raimundo. peças? Raimundinho? Confere, Cleitinho. Elô, calculou, Elô? É isso aí. É isso aí. Então vamos aqui, ó. Eu vou fazer aqui junto com vocês. Vou projetar Pegar meu aqui a. caderno, né? Vou desaposentar meu caderno, porque não tem condição. Por quê, Lu? Porque meu caderno só é AD que eu estudo nele. O resto tá tudo aposentado. Faz esse cálculo. Vamos lá, professor. Vamos lá, peraí, só um minutinho. Eu tô ajeitando aqui, eu vou projetar aqui na tela do meu computador. Eu vou botar aqui vou botar aqui no Paint, que fica melhor para calcular aqui. Ah, gente, por incrível que pareça, eu tô com saudade de pegar a estrada toda segunda-feira, viajar 260 km para estar aí com vocês, viu? Ai, Eu ai. imagino, professor. Eu nunca. Não, gente, é impressionante. Assim, para mim é muito mais cômodo, né? Tá em casa, né? Não pegar a estrada. Mas, gente, a gente falta surtar esse negócio de estar longe de todo mundo, sei lá. Ai, tô louco, louco. Assim, por mais que a gente consiga falar aqui com você, mas não é a mesma coisa. Sempre tem essa impressão, sabe? É loucura isso. Ora, se passar mais um mês, eu acho que eu surto. Gente, ó, eu coloquei aqui a prática. Essa atividadezinha que vocês acabaram de fazer aqui, eu coloquei ela aqui no. Ó, vocês estão visualizando? Sim. Sim. Então vamos lá. Ó. O que é que a gente pode entender aqui? Eu vou fazer junto com vocês, porque aí a gente faz junto, faz passo a passo. Peraí, só um minutinho ajustar aqui. Tá? Ó. O que é dito aí pra gente, ó? A questão, né? Uma peça ela é consumida por uma razão, né, de 30 por mês. E seu tempo de reposição é de 2 meses. Então, qual será o ponto de pedido? Então, qual será aí o ponto de pedido? Né? Qual será o ponto de pedido
uma vez que o estoque mínimo deve ser um mês de consumo. Então ele diz aqui, né, na questão que o consumo médio, então a gente já está considerando que foi feita uma média de consumo, né? Foi pego ali um período ali de 6 meses, se dividiu pelo número de períodos e encontrou aí um consumo de 30 peças, né, por mês, tá? Essas 30 peças, certo? Também a questão nos diz que o tempo de reposição é de quanto? O meu TR é de 2 meses, certo? E que o meu estoque mínimo, né? Meu estoque mínimo é de... Cadê? O estoque mínimo deve ser de um mês de consumo. Então vamos lá. Quanto foi que eu disse? Bom, é consumido 30 peças por mês. Então, se o meu estoque mínimo ele deve ser um mês de consumo, meu estoque mínimo também vai ser de 30 peças, né? Se o meu consumo médio é de 30 peças por mês, então eu vou estabelecer que o meu estoque mínimo seja de 30 peças mês, certo? Quer dizer, 30 peças, tá? Ok? Então a gente já tem aqui a questão toda montada. Eu estou querendo saber o ponto de pedido. Eu sei que o consumo, né, essa peça ela é consumida aí, né, o consumo médio de 30 peças por mês. O tempo de reposição do meu fornecedor, o tempo de reposição desse meu fornecedor é de 30 ou 60 dias, né? 2 meses. E aí eu estou querendo saber quando é que vai ser o meu ponto de pedido, ou seja, em que momento eu vou ter que solicitar, fazer um pedido junto ao fornecedor. Uma vez que o estoque, né, o meu estoque de segurança, ali, aquele meu estoque mínimo, ele vai servir ali somente para um mês de consumo. Aí a gente vai para a fórmula, né? Qual é a fórmula? A fórmula... Então, a fórmula ponto de pedido é igual, né, A ser consumo vezes tempo de TR, reposição. tempo de reposição, Mais certo? estoque mínimo. Isso, mais Mais o estoque estoque, mínimo. isso. Mais o estoque mínimo. Gente, ó, cuidado, porque eu botei até botei aqui entre parênteses, que às vezes tem uns abençoados que na hora de uma avaliação, ele pega o tempo de reposição, soma mais o estoque mínimo e depois multiplica pelo consumo. Acontece, tá? As melhores famílias acabam acontecendo essa loucura. Aí aqui eu tenho o consumo, aqui é 30. Quanto é o tempo de reposição? Ó, gente, observe também um ponto aqui interessante. Às vezes na questão pode estar em dias, aí você tem que sempre converter ao mês, tá? Sempre igualar aqui as unidades aqui, ó. Eu estou multiplicando 30 peças, né? Que são consumo mensal vezes, por exemplo, se na questão tivesse colocado 6 meses, ou desculpa, se eu tivesse colocado na questão 60 dias, tempo de reposição 60 dias. Aí Ia você dar tinha 2 que minutos. converter. Isso, aí você tinha que converter para mês, que às vezes o professor é sacana, aí bota lá, bota Um na marco questão da 60, vida, né? o marco da vida, aí Convenhamos. bota 60 dias, aí o cara, é fácil, aí pega consumo, pá, multiplica vezes 60 e taca mais o estoque mínimo. Aí tem lá na questão a alternativa dando justamente aquele cálculo. Pois é, né? Tá vendo? É, né, professor? Já É má. viu, professor, assim, no dia que eu conhecer, Ele Deus faz me... de propósito mesmo. Ele bota lá, ele bota no enunciado da questão, ele bota lá 60 dias e ainda bota a alternativa que vai dar ou seja, você vai calcular errado e ainda vai ter alternativa lá com o resultado daquele cálculo errado. Só para você se lascar. Vai se lascar, mesmo. Então vamos lá, gente. Olha só como é fácil aqui, cara. Aí bota estoque em mim, pronto, né? Que aí dá o resultado que o Raimundinho encontrou. Certo? Então,
ponto de pedido vai ser igual 30 vezes 2, vai dar 60, mais 30. Pronto, meu ponto de pedido vai ser de 90 peças, beleza? Então, nós temos aqui 90 peças. Show? Show. Beleza. Agora, o que é que a gente vai observar, né? Se a gente fosse ver isso dentro de um gráfico, né? Vamos botar aqui. Rapaz, cadê a Iris, gente? Iris, ela tá aqui hoje? Deixa eu olhar aqui, deixa eu pescar aqui quem tá online. Fazer aqui a chamada. Rapaz, Iris não veio. Só tá aqui Cristiane e tal. A galera mais ativa. Rapaz, até a Luzirene, bicho. A Luzirene, ela entra na sala. Vai ser aniversário da Amanda hoje. De quem? Da Amanda. Ela tá online, Amandinha? Tá sim. Amanda, se manifeste. Bora cantar parabéns pra ela. Bora? Todo mundo. Bora, gente. Vamos. Desativa aí o microfone. Vai ficar tudo sincronizado. Eu não vou cantar parabéns sozinho. Peraí, Amanda, peraí. Bora. Peraí, só um minutinho. Parabéns. Peraí, deixa eu voltar. Peraí, vou tirar. Oh, meu Deus. Vamos, gente. Ai, meu Deus. Professor. Ligeiro. Você já pegou uma conseguir, mas é aqui, ó. Logo certo, a passagem de 100, já pode. Professor, pegar aqui, ó. Bora, professor. Vai, Lelo, começa. Vamos. Como é que tá a chave do apartamento? Como é que tá a chave do apartamento? Foi lá pro cara. Cadê? Gente. Vai me dar primeiro o telefone dele. Agora sim, gente. Pode cantar os parabéns. Cadê? Você Peraí, vou puxar. foi pegar o violão. Ai, que chique. Pra você. Parabéns! Parabéns, Amanda. Obrigada. Não, contigo, pai. Beijo, Peraí. Poxa, isso aí. Rapaz, até na internet vocês estão zoeira. Muito massa, gostei. Parabéns, Amandinha. Deus te abençoe, viu, minha filha? Faltou uma música aqui, né? É Big? Olha, tem até funk, ó. Amém. É isso. Valeu, gente. Vocês são demais. Gente, ó, vamos voltar aqui. Deixa eu botar aqui rapidinho. Pô, Mandinha, valeu, Mandinha. Parabéns, minha querida. Essa galera aí, essa turma aqui é show. Essa turma aqui não. Você teve um parabéns diferenciado. Com direito a violão, funk, tudo junto. Eu vi aí, todo mundo cantando. Obrigada, gente. Valeu. Gente, ó, aqui no gráfico,
a gente poderia tentar avaliar o cálculo todo no gráfico, não dá? Então vamos lá, vamos tentar usar esse trem aqui, tentar fazer um gráfico aqui. Ó, o que é que a gente está dizendo aqui? Que que um determinado produto ele vai ser consumido, certo? Ele vai ter um consumo. O estoque mínimo, a gente sabe que ele vai ser de 30 dias, né? Certo? Então, então aqui é como se eu tivesse um estoque mínimo. Ai. Pera aí, gente. Então vamos lá. Onde é que vai estar aqui o estoque mínimo? De 30 unidades aqui, ó. Né? 30 unidades. Aqui, ó. Essa linha aqui, ela representa, né, 30 unidades. O meu ponto de pedido, o meu PP, ele vai ser feito, né? O que é que significa esse ponto de pedido de 90 peças? Significa o quê? Que quando o estoque virtual ele chegar a 90 unidades, deverá ser emitido aí um pedido de compra. Então, esse PP de 90 peças, ele representa justamente o momento quando o estoque virtual, que é esse estoque aqui, ó, que a gente visualiza nessa linha, tá? Nessa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó, tá? Essa linha aqui, ela significa o quê? Que quando eu consumir 90 unidades, ou seja, quando ocorrer um consumo de 90 unidades, vamos supor que esse consumo ele seja bem aqui, ó. Essa outra linha aqui, tá? Então eu vou apagar ela só para poder... Vamos botar aqui, ó. Aqui. Vou botar aqui exatamente PP, ponto de pedido, 90, né? Tá? O que é que significa isso? É quando eu tive 90 unidades aqui no gráfico, ó. Tá? Então significa o quê? Que quando eu tive aqui, né? Deixa eu ver aqui outra linha, tá melhor. Ó. Então o que é que a gente vai entender aqui no gráfico? Esse ponto aqui, ó, ele vai ser o meu ponto de pedido. Por quê? Porque aqui, nesse exato momento, aqui, ó, onde eu estou passando essa outra linha aqui, aqui é justamente o meu tempo de reposição. Onde é que está meu tempo de reposição? Aqui, ó. Essa outra linha que eu estou traçando aqui. Opa. Aqui vai ser o meu TR.
Tempo de reposição que é igual a quanto? 2, né? 2 meses. Certo? Então vamos supor aqui, ó, que nesse TR aqui, ó, nesses 2 meses aqui, é o tempo que o meu fornecedor ele leva para fazer a minha reposição, certo? E eu calculei anteriormente que quando eu consumir 90 unidades do meu estoque, quando eu consumir, ou seja, ó, daqui para cá, vou até botar uma seta aqui para direcionar para vocês. O que acontece? Ó, é como se eu tivesse aqui. Opa! É como se eu tivesse nesse ponto. Eu vim consumindo, né, meu estoque. Quando eu cheguei a 90 unidades, o que é que eu vou fazer? Vou solicitar ao meu fornecedor, porque ele vai levar quantos meses? 2 meses, né? Que é esse tempo aqui, ó, de reposição. Então, daqui a 2 meses, certo? Eu vou ter aí um tempo, né? Do momento onde foi pedido daqui a 2 meses. A questão diz o quê, ó? Que o tempo de reposição é de 2 meses. Qual será o ponto de pedido, uma vez que o estoque mínimo deve ser de um mês de consumo? Então, eu tenho o meu estoque mínimo, ó, nesse ponto aqui, significa que eu ainda tenho o quê? 30 unidades que vão ficar disponíveis no meu estoque. Certo? Ó, nesse ponto aqui, ó, nessa linha, vocês podem observar que tem aqui, ó, 30 unidades que eu deixei, né? O estoque mínimo, ele foi destinado um estoque mínimo para um mês de consumo. Então, o que é que a gente vai observar? Que eu consumi, quando eu consumi, o cálculo que a gente encontrou, ele está dizendo o quê? Que quando a gente consumir 90 peças desse item do estoque, é o momento de fazer o pedido. Fazer o pedido junto ao fornecedor. Porque eu vou ter aí 2 meses para esse fornecedor, né, fazer a reposição. E quando chegar aqui nesse ponto, eu já tenho recebido a mercadoria. Aí eu vou ter um retorno novamente da minha quantidade. Certo? E aí o que é que vai acontecer aqui? Dessa forma, eu consigo manter os meus estoques dentro de um nível de segurança. Porque eu tenho uma ideia do que eu consumo mensalmente com base no consumo médio, né? Que a gente sabe que é de 30 peças por mês. Então eu tenho, por isso que é importante a gente fazer uma previsão de demanda, aquele cálculo que a gente fez, né, de demanda do consumo dos itens do meu estoque. Porque com base nessa previsão de demanda, eu consigo ter uma visualização efetiva da quantidade que é consumida mensalmente dos meus estoques. Porque aí eu consigo estabelecer o consumo mensal, porque esse consumo mensal ele vai ser importante aqui, ó. Olha aqui na forma. A gente tem aqui consumo de 30 peças aqui, ó, 30 peças. Então eu sei que a cada mês eu vou ter uma média de consumo de 30 peças e com base nessa média de consumo mensal, eu consigo estabelecer o meu ponto de pedido. Aqui, ó, esse PP, o ponto de pedido, é justamente um momento em que eu devo solicitar o meu fornecedor. Então, se eu tenho isso mensurado, eu consigo estabelecer uma logística de compra programada, certo? Eu consigo fazer um processo de compra, né, dentro dos meus padrões de consumo, considerando a demanda que eu tenho, né, de consumo dos meus estoques. Isso vai ser o quê? Um processo de avaliar os meus níveis de estoque de uma forma, né, mais representativa da minha realidade. Eu não vou estar comprando em grande quantidade e também nem comprando em
quantidade menor. Eu vou estar comprando na quantidade mais próximo da minha realidade. Ou seja, eu vou estar comprando mais próximo, né, de forma mais exata, fazendo uma programação de acordo com a minha demanda efetiva de consumo dos meus estoques. E aí eu consigo, sim, né, através desse cálculo, mensurar qual é o momento de fazer o pedido e a quantidade a ser feita, né? Porque se eu tenho um consumo médio... Então, ó, outro ponto. Professor, tem como automatizar isso, né? Fazer pelo Excel? Dá para fazer. Outro ponto, gente, que eu preciso falar para vocês. Isso aqui tudo, gente, ó, isso aqui tudo, esse gráfico, essas informações, qualquer software de automatização, né, de estoque, software de gestão de estoque, ele já calcula isso aqui de forma automática. Como? Conforme as informações que são inseridas no sistema. Por exemplo, quando a gente vai fazer um cadastro, né, eu tenho lá no meu sistema, cadastro lá de fornecedor. E uma das informações que a gente pode colocar no cadastro é o tempo de entrega desse fornecedor. Então, considerando o tempo de entrega, o tempo de emissão do pedido, o tempo de preparação de pedido, eu posso inserir dentro da base do sistema o tempo de reposição. É algo que eu posso, né, dimensionar. Então, o que acontece? Considerando esse tempo de reposição, considerando os lançamentos que são feitos no sistema, por exemplo, eu comprei uma quantidade X de um determinado produto, lancei ele lá no meu estoque. Conforme eu vou dando saída, automaticamente o software ele vai entendendo, né, o consumo que eu estou tendo e ele mesmo já sinaliza o ponto de pedido, né? Ele já acusa lá no sistema, ele já dá ali um alerta para que você possa fazer ali uma compra, né, junto ao fornecedor para que você tenha a reposição, né, desse item no seu estoque. Então, galera, isso é fazer o quê? Gerenciar, estabelecer os meus níveis de estoque. Ficou alguma dúvida com relação a esse cálculo aqui, gente? Aí é a hora de perguntar. Pode perguntar agora aí. Alguma dúvida, alguma colocação? Até aí tudo bem. Mas, assim, o senhor deu, por exemplo, 2 meses e, assim, o senhor não deu, no caso, os números, assim, das laterais da pirâmide. E até aí tá tudo bem. Eu não sei o que vai vir nos próximos capítulos da vida de Marcos Frota, assim. Mas até aí tá bom. Aqui tá tranquilo, né? Mas o que é da pirâmide que eu não entendi, assim, que tu falou aí? Não, professor, eu entendi. Só que, tipo assim, na pirâmide passada, você dava, no caso, a quantidade de... as unidades completas, né? Isso. E embaixo dava os outros valores. Aí, assim, dá mais no caso, uma clareada pra gente. Só que dessa pirâmide, bem mais simples, entendeu? Bem mais simples. Algo Isso, que dá mas deixa eu voltar aqui, ó. Eu entendi o que tu colocou. Vou voltar aqui pro slide só para te mostrar aqui, porque é o seguinte. Qual é a nossa intenção aqui, Lu? É tu tentar visualizar, você tentar visualizar que, né, aqui no gráfico, tá? Eu tô voltando aqui pro gráfico, ó. Aqui foi o primeiro, né? Certo? Aí, o que é que a gente observa? Aqui, o que é que eu estou fazendo? Se você pegar o que você viu nesse último gráfico que eu fiz aí para vocês, o que é que vocês estão visualizando aqui? Ó? Que aqui eu estou tendo um consumo e que a reposição ela é feita quando o estoque chega a zero. Isso é um risco, não é verdade? Eu fazer essa reposição simplesmente aqui... É verdade. Bem isso. Significa, é um risco. Significa o quê? Que eu confio que quando eu chegar a zero, automaticamente o meu fornecedor ele vai fazer uma reposição. Porque eu vou solicitar antes, né? E aqui não está visível isso, né? Porque na prática a gente trabalha com oscilações. E o que é que a gente fez aqui passo a passo, em cada gráfico? É tentando demonstrar para vocês que o processo de nível de estoque, de gerenciamento, ele se dá a partir do momento em que a gente estabelece o quê? O ponto de pedido.
Ou seja, o estoque máximo que nós temos, né, o estoque máximo, conforme o consumo desse estoque, eu vou chegar num momento que eu preciso saber, que é o ponto de pedido, porque esse ponto de pedido ele vai ser feito de forma antecipada para que quando o meu consumo chegue no estoque mínimo, aqui nesse ponto aqui, ó, que é o meu estoque mínimo, eu já tenha a reposição. Então, eu não estou esperando o meu estoque chegar a zero. Eu estou fazendo essa reposição dentro do meu estoque mínimo. Que é o que a gente fez aqui naquele cálculo. Ficou claro? Ficou. Como você disse, fica mais claro aqui, né? Quando a gente faz e tenta visualizar o consumo, né? Não é verdade? Mais simples. Isso, mas a ideia é isso, é mostrar para vocês porque aqui, Elu, o que é que eu estou considerando aqui? Eu estou considerando a demanda, eu estou considerando, eu estou avaliando aqui já a possível, né? O possível tempo de reposição do fornecedor, eu estou considerando o tempo de emissão do pedido, eu estou considerando a preparação do pedido, o tempo de entrega, certo? Inclusive, é importante a gente colocar aqui no tempo de reposição, ou seja, para chegar nesse valor, tempo de reposição, 2 meses. Então, vamos supor que o tempo de reposição do fornecedor seja 45 dias. Então, por uma questão de segurança, eu arredondo para 60 dias, ou seja, 2 meses, porque eu já estou contando, inclusive, possíveis atrasos. Entendido? É massa. Porque aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter um gerenciamento mais efetivo. Eu tenho uma margem de segurança. Olha só, nem é necessário, muitas vezes, Elu, estabelecer no tempo de reposição um possível atraso. Porque se atrasar, o que é que vai acontecer? Se o fornecedor atrasar? Não vai ter demanda para isso. Não, vamos lá. Ó, se ele atrasar, vai comprometer minha empresa? Ó, aqui, o tempo de reposição é 2 meses, não é? Não vai. Não vai, por quê? Porque eu ainda tenho um estoque de segurança para 1 mês. E aqui, ó. Entendeu? No caso, se o fornecedor atrasar, é o tempo que meu estoque de segurança ele sobe quando o fornecedor chegar. Isso, Eu isso. só repor. Só vou repor, exatamente. Aqui eu tenho como atender minha demanda. Por isso que quando a gente vai estudar nível de estoque, quando a gente vai colocar isso em prática, estabelecer esse estoque mínimo é necessário para que eu sempre tenha uma margem de segurança. Então, o que é que eu vou conseguir fazer aí? Trabalhar com um nível de estoque adequado, que possa atender minha demanda e eu não corra risco, né, não tenha risco de faltar o item, que pode comprometer o meu processo de produção ou a venda da mercadoria. E quando isso acontece, o que é que vai acontecer com o meu nível de atendimento? Meu nível de atendimento cai. Se cai nível de atendimento, cai, evidentemente, ou aumenta o nível de insatisfação do meu cliente. E se eu levo o meu cliente a um nível de insatisfação, isso compromete o meu negócio. Ficou claro, gente? Alguma pergunta? Algo mais? Algo mais? Tranquilo? Então, gente, ó, o que é que eu vou fazer? Daqui a pouquinho, eu vou colocar aqui no Teams. Eu vou encerrar aqui a nossa videoaula, tá? Vou encerrar aqui a gravação, tá? E espero que vocês tenham entendido essa parte dos gráficos, né? E da importância de se analisar os níveis de estoque. E vou disponibilizar para vocês, né, logo após aqui, um exercício para que vocês possam praticar esses cálculos, tá bom? E para que vocês possam estudar durante a semana até a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, a gente vai fazer uma análise sobre cálculos do estoque mínimo. Ou seja, eu vou apresentar aqui para vocês alguns cálculos que a gente pode utilizar para poder mensurar o quanto que eu posso estabelecer de estoque mínimo, tá? Mas aí até lá eu quero que vocês possam praticar, e aí vocês vão praticar, vão fazer esses cálculos e mandam aqui no Teams as respostas que vocês vão ter, beleza? Valeu, gente?
Então vocês ficam aguardando e um abraço a todos. Foi muito bom aí a nossa